Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Mano. E eu sou o Bob. Eu e o Bob, nós estamos viajando de bicicleta pelo Brasil. Nós já visitamos os melhores destinos em São Paulo. Tem uma lista aí que você pode maratonar. E nós também estamos visitando vários pontos turísticos aqui em Minas. Nesse momento, nós estamos percorrendo a Estrada Real. Estamos saindo hoje de Cachoeira Paulista e o objetivo hoje é chegar em Guaratinguetá. E antes de pegar a estrada, pessoal, se inscreve aí no canal. É muito simples, não vai custar nada pra você e é bem rapidinho. E se você quiser ajudar ainda mais a gente, maratona os vídeos aí das duas listas que tem. Uma lista de São Paulo e uma de Minas Gerais. Obrigado! A Estrada Real tem paisagens inacreditáveis. Olha para isso. Ele escondeu. É o rei do cavalo, filho. Olha o bichinho. Aparece aí, bonitinho. Ah, bonitinho, não quer aparecer não. Apareceu. Falou. A Estrada Real não para de surpreender. Olha o que tem aqui, uma plantação de arroz. Você já tinha visto uma plantação de arroz? Eu já tinha visto lá no Vale Europeu, lá em Santa Catarina. Nossa, é lindo demais. Agora é 1h15 da tarde. Eu já pedalei 36 quilômetros e estou entrando em Guaratinguetá. Eu estou indo em direção ao centro. Olha o Rio Paraíba aqui, ó. Ali na frente a gente vai passar uma ponte. Acho que vai dar para ver melhor.
escolhe o quanto vai ganhar. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer lá em Guaratinguetá e eu vim para Lorena. Lorena não tem nada a ver com a Estrada Real, mas eu vim para cá porque eu quero ficar nesse camping aqui, ó. Vou ficar aqui nessa área aqui. Ali tem uma piscina, tem uma cantina, ali tem os banheiros. Já fiquei aqui, quando eu estava indo para Minas, eu passei aqui e fiquei aqui. Na verdade eu fiquei nesse lugar aqui, ó. Então eu já conheci aqui, já fiquei aqui, ó. Então vou ficar mais uma vez e muito provavelmente eu vou ficar amanhã para descansar, porque o meu joelho não está me dando trégua, mesmo eu tomando o anti-inflamatório, ele não está me dando trégua, e eu vou pegar uma pauleira muito grossa daqui para frente, que é subir a Serra de Cunha. Então eu preciso me preparar psicologicamente e dar um tempo para ele, né? Porque a pauleira vai ser doída. Mas aí mais tarde a gente se fala. Bom dia, bom dia. Deixa eu fazer uma atualização para vocês. Eu cheguei aqui no camping no sábado, na parte da tarde, né? Montei minha barraca aqui e tirei o domingo para descansar. Eu precisava muito descansar. E aí o que aconteceu? Choveu o dia inteiro. Pode ver que tá tudo úmido. Choveu o dia inteiro, então eu acabei que eu não gravei nada ontem, também não fiz nada, fiquei só descansando. E hoje já é segunda-feira, eu já desmontei o acampamento, a bicicleta já está pronta e eu vou sair agora sentido Cunha. Eu vou pegar uma pedreira pesada aí para frente agora, subir a Serra de Cunha. Vai ser bem pauleira. Então ontem eu me preparei para isso. Eu descansei, me alimentei bem, me preparei para isso. Então, quer acompanhar essa jornada, monta na minha garupa. Bom, então eu saí lá do camping, lá de Lorena, pedalei pela Dutra mais ou menos uns 4 quilômetros. Aí peguei uma saída, aí peguei a Estrada Real de novo, né? Vim por aqui, passei por um bairro, aí encontrei esse totem aqui no final da estrada, ligando a essa outra estrada aqui, que é a subida da Serra de Cunha. Bom, a subida da Serra de Cunha, ela já me venceu 2 vezes. Venceu nesse sentido e venceu subindo de Paraty para cá. Então dessa vez vai ser um desafio para mim concluir essa serra. Então vamos ver o que vai dar. Ó, nesse ponto aqui tem um totem pintado de vermelho. A gente sai do asfalto e entra nessa estrada de terra aqui, ó. Estrada Municipal Pecuarista Alaor Augusto Mendes Moreira. Bora lá! Bora ver o que tem aí pela frente aí.
Olha, o que tem de linda essa estrada, tem de dura. Pensei que o penúltimo dia da Estrada Real fosse me dar uma trégua, mas não teve trégua não. Eu subi com força, mas subi. Ó, eu acredito que eu empurrei a bicicleta uns 8 quilômetros mais ou menos. Eu não lembro exatamente a quilometragem que estava a hora que eu entrei na estrada de terra, mas eu acho que eu empurrei a bicicleta uns 8 quilômetros, subindo, subindo, subindo sem parar. Eu tô com o meu joelho só por Deus mesmo. Eu tô andando porque eu preciso concluir essa Estrada Real, mas tá doendo demais. Eu espero do fundo do meu coração que agora daqui para frente seja descida e que vá sair nesse asfalto aí, ó, para eu poder soltar a bicicleta na descida e deixar ela pegar embalo, porque só assim para a viagem avançar. Quando está na estrada de terra, a viagem não avança. Quando chega nessa que nem ali, provavelmente vai ter uma descida ali. Eu não posso soltar a bicicleta, eu tenho que ir segurando no freio porque tem pedra, tem buraco. Então a viagem não avança, ela fica travada. É impressionante. Então é isso, ó, você vê paisagens como essa, coisa mais linda, mas tem que se preparar psicologicamente. Depois de 52 quilômetros, cheguei em Cunha. Agora eu preciso encontrar uma bicicletaria porque eu quero comprar pastilha de freio, porque a descida da serra para Paraty é nervosa. Então eu quero levar pastilha de freio de reserva, se caso acontecer alguma coisa, eu tenho para trocar. Onde faz o carimbo do passaporte eu já encontrei. É nessa doceria aqui, ó, doceria da Cidinha. Ela fica bem do lado da igreja matriz. Agora é procurar um lugar para dormir, porque olha, eu vou falar para vocês, esfriou, mas esfriou de um jeito. Então vou procurar um lugar para dormir e quem sabe ir no mercado comprar alguma coisa para fazer depois. Hoje eu estou estreando o Airbnb. Finalmente eu consegui. Eu consegui esse apartamento aqui, ó. Ele é bem perto do centro. E paguei um preço legal, paguei R$87. Eu achei muito bom, a primeira vez que eu estou utilizando, né? É o preço de um hotel, só que com a vantagem de você poder cozinhar, né? Ter uma geladeira. Gostei bastante da experiência por enquanto. Esse aqui é o quarto, ó. Esse aqui é o quarto. Tem um banheiro aqui. Estou gostando da experiência. Vou tomar um banho agora, esquentar meu corpo e depois fazer alguma coisa para comer. Bom dia, bom dia. E aí, Bob, vamos fazer um café? Bora fazer um café! Bora conhecer um pouquinho do centro aqui de Cunha. Vou fazer um 360 primeiro. Essa igreja aqui atrás de mim é a igreja matriz. O que me chamou minha atenção são as datas que estão colocadas aqui na fachada dela. São 5 datas diferentes. 1731, 1878, 1944, 1971,
e 1992. Provavelmente foram datas que foram feito restauração, né? Deve ter sido isso. É uma igreja bem bonita. Agora vamos conhecer um pouquinho do mercado municipal. Aí abre só na mesa. Tira as ferramentas, só aqui na metade da mesa. E aí, já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Então se inscreve aí, vai dar essa força pra gente. Não vai custar nada pra você e vai ser bem rapidinho. Além disso, se você quiser ajudar ainda mais a gente, você pode maratonar as duas listas que eu tenho nesse canal. Uma de São Paulo com os melhores destinos e de Minas também. Então, conto com você, tá bom? Mais surpresas da Estrada Real. Cachoeira do Pimenta. Após exatos 23 quilômetros, eu saí dessa estrada aqui, ó. Tem o totem da Estrada Real ali, indicando que eu tenho que subir para lá, ó. Então eu vou acabar de subir essa serra e finalmente eu vou vencer ela. Mais uma surpresa da Estrada Real. Essa aqui é a Cachoeira do Mato Limpo. Ela ainda está no município de Cunha ainda, São Paulo. Aliás, Cunha, ela é conhecida por várias cachoeiras que tem para visitar aqui, várias trilhas que dá para fazer aqui. A mais famosa é a Pedra da Macela. Ela é conhecida também pela fabricação de cerâmica, né? E pela grande quantidade de fusca que tem na cidade. Nossa, mas como tem fusca na cidade? Essa cachoeira está com o nível da água um pouquinho acima do normal por causa da chuvarada, né? E dá pra ver pra lá que tá uma garoa bem fininha. Eu vou subir aqui agora, porque daqui a pouco eu vou chegar na divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro. Depois de 35 quilômetros, eu cheguei no topo da serra.
1.510 metros de altitude. E olha como que tá o tempo. Tá um frio, mas um frio. Eu vou colocar mais uma blusa por baixo, vou colocar essa aqui por cima, vou colocar minhas luvas, porque agora eu vou começar a descer a serra. Então, eu tô feliz demais, eu consegui vencer essa serra, eu consegui subir ela. Agora, o objetivo é descer. Eu disse ontem que eu precisava comprar pastilha de freio para bicicleta, eu acabei que não comprei, eu esqueci de comprar. Então, rezar para que eu consiga descer essa serra e não precise que a pastilha de freio não dê problema, né? Vamos ver se eu consigo descer ela todinha sem ter nenhum problema. Então isso aqui onde eu tô é a divisa do estado. Desse lado aqui é São Paulo e desse lado aqui é Rio de Janeiro. Então bora descer, porque já são 4 horas da tarde e eu preciso chegar logo lá em Paraty. Eu vou pegar muito frio aí para descer. Outra coisa, eu vou filmar muito pouco a descida, porque o tempo tá desse jeito. Eu ia parar no mirante que tem ali para mostrar Paraty lá embaixo. Dá para ter um mirante que dá para ver Paraty lá embaixo. Mas infelizmente, como o clima tá desse jeito, não vai dar para ver nada. Então eu vou tocar o pau. O mirante seria esse aqui, ó. A gente vai até ali, ó, dali dá pra ver Paraty lá embaixo. Dá pra ver ela bem pequenininha, mas dá pra ver. Só que hoje, infelizmente, sem chance. Deixa eu fazer uma atualização aqui. Eu consegui concluir a descida da serra. Peguei muita chuva, muito frio. Tava 10 graus. Eu desci a serra batendo no queixo, pra vocês terem uma ideia. Tava muito frio. Aí eu cheguei aqui em Paraty. Era o que? Acho que devia ser mais ou menos umas 5 horas mais ou menos. E aí fui procurar um lugar para ficar. Como hoje tá chovendo, eu comecei a procurar hostel. Aí encontrei o hostel Morada do Sol. O hostel é super legal, ó. Uma piscinona show aqui. É bem perto do centro histórico aqui de Paraty. E como eu peguei muita chuva na parte da tarde, eu cheguei aqui tremendo de frio. Falei, bom, vou entrar logo no hostel, eu vou tomar um banho quente, vou me aquecer e fazer alguma coisa para comer. Então o que eu vou fazer? Eu não vou por centro histórico de Paraty hoje, porque à noite tá chovendo, não vai ser legal. Então eu vou deixar para fazer isso amanhã durante o dia. Aí eu dou um passeio pelas ruas, conheço um pouco de Paraty. E então a gente se fala amanhã, tá bom? E aí, bora conhecer finalmente Paraty? Bora conhecer Paraty! Finalmente cheguei no último totem da Estrada Real. Ele fica aqui na pracinha, bem no início do centro histórico. Nossa, é muito legal, viu? Muito legal. Foi muito duro
percorrer a Estrada Real, mas valeu muito a pena pelas paisagens, pelos desafios que eu enfrentei e foi muito bom, gostei demais, estou até emocionado. Então as ruas são bem extensas e fazem curvas bem fechadas, como essa daqui, ó. Vocês olhando aqui, Paraty foi fundada no ano de 1667. Paraty é conhecida como a Veneza brasileira. Eu vou tentar mostrar o porquê, mas para mostrar de verdade mesmo precisa de um horário especial. É preciso que a maré esteja subindo. Mas pelo que eu estou vendo ali, dá para pelo menos ter uma noção. Ó, nesse local aqui dá para ter uma noção do que eu estou falando. Por que ela é chamada de Veneza brasileira? Porque ela foi projetada para que o mar invadisse as ruas da cidade. Então, dá para ver que agora há pouco o mar estava alto, né? E tinha invadido tudo isso aqui, ó. Dá para ver aqui essa rua aqui que não faz muito tempo que a maré subiu e invadiu esse local. Aqui também, ó. Então tem uns furos ali para a água passar e ela invade essas ruas aqui. E o motivo para que esse projeto, para que a cidade tenha sido projetada dessa forma, é um tanto quanto inusitado. Eu fui dar uma pesquisada e descobri o seguinte: lá na 1600 e tralalá, as pessoas não tinham o hábito de banheiro, né? As pessoas usavam pinico. Então as pessoas jogavam seus dejetos na rua. E aí o mar vinha, a maré subia e quando a maré voltava, levava todos esses dejetos embora. Então era feita uma limpeza nas ruas com a água do mar. Agora, se isso é verdade, eu não sei, mas que é plausível e interessante, é bem interessante essa teoria. Ó, agora eu tô aqui no meio da rua e dá pra ver direitinho até onde a maré subiu, ó. Até a soleira da porta ali, ó, tá úmida. Então subiu tudo isso. Sobe bastante a maré. Dá pra ver que a maré tá bem baixa agora. Eu vou tentar vir aqui na parte da tarde para pegar a maré subindo. Vamos ver se vai dar certo. Ali, ó, é o cais onde ficam as embarcações que fazem os passeios para as ilhas, né, para as praias paradisíacas. Porque aqui em Paraty, as praias daqui de Paraty mesmo não são bonitas. São tudo praias assim de areia escura, feia. Então, para você ver as praias paradisíacas, você tem que contratar os passeios de barco. Aí o povo te leva lá nesses locais. No começo, o forte aqui de Paraty eram os alambiques. Dizem que houve uma época que chegou a ter mais de 100 alambiques aqui na região. Aí, quando foi descoberto o ouro na região de Diamantina, Ouro Preto, que o rei mandou construir a Estrada Real para escoar toda essa riqueza, era para cá que vinha, né? Então essa riqueza ela vinha toda para cá, embarcava nos navios e ia para a Europa. Então era para isso que servia a Estrada Real.
Eu acabei de descobrir que o pico da maré vai ser às 2 da tarde. Agora são 10 e pouquinho da manhã. Eu vou aguardar para poder registrar o momento que a maré vai subir e inundar as ruas. Um dos pontos icônicos aqui de Paraty é essa pousada aqui, ó. É a pousada do Príncipe. Essa pousada, ela é do Príncipe Dom João. Ele ainda é vivo, ele mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E ele construiu essa pousada aqui, que hoje é administrada por um grupo, né? Não é mais ele que administra. E lá no centro histórico tem a casa dele. Depois eu vou passar lá na frente. Ó, essa aqui é a casa do Dom João. Ele mora em Petrópolis, né? E aí quando ele vem aqui para Paraty, é aqui que ele fica. Show! Agora vamos dar um pulo lá, que a maré já está subindo. Olha a diferença com a maré alta. Hoje de manhã tava só lama aqui, ó. Olha o tanto que já subiu. Eu vou colocar a imagem aí antes e depois. Eu queria mostrar o centro histórico para vocês à noite, mas infelizmente a partir das 18 horas vai começar uma chuva forte, então não vai dar. É uma pena, acabou a estrada real, mas fica sossegado, vai vir mais aventuras por aí, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Até o próximo vídeo.